Hoje trarei o lado 2 do disco de vinil de Neville Goddard, uma experiência mística. Aceito literalmente o ditado de que todo mundo é um palco, e acredito que Deus desempenha todos os papéis. O objetivo da peça: transformar o homem, o criado, em Deus, o Criador. Deus amou o homem, seu criado, e se tornou homem na fé de que este ato de autocomissão transformaria o homem, o criado, em Deus, o Criador. A peça começa com a crucificação de Deus, no homem como homem, e termina com a ressurreição do homem como Deus. Deus se torna como nós somos para que possamos nos tornar como Ele é. Deus se torna homem para que o homem se torne primeiro um ser vivente, e depois um espírito vivificante. Eu vivo, mas não eu, mas Deus vive em mim. E a vida que sei que vivo na carne, vivo-a na fé de Deus, que me amou e se entregou por mim. Deus tomou sobre si a forma de homem e tornou-se obediente até a morte na cruz do homem, e é crucificado no Gólgota, o crânio do homem. O próprio Deus entra na porta da morte, o crânio humano, e se deita na sepultura do homem para fazer do homem um ser vivo. A misericórdia de Deus transformou a morte em sono, então começou a prodigiosa e impensável metamorfose do homem, a transformação do homem em Deus. Nenhum homem sem a ajuda da crucificação de Deus poderia cruzar o limiar que admite a vida. Mas agora temos união com Deus em seu eu crucificado. Ele vive em nós como nossa maravilhosa imaginação humana. Portanto, o homem é toda a imaginação e Deus é homem e existe em nós e nós nele. O corpo eterno do homem é a imaginação. Esse é o próprio Deus. Quando ele ressuscitar em nós, seremos como ele e ele será como nós. Então, todas as impossibilidades se dissolverão ao toque de exaltação, que sua ascensão em nós transmitirá à nossa natureza. Aqui está o segredo do mundo. Deus morreu para dar vida ao homem e para libertar o homem. Pois, por mais claramente que Deus esteja ciente de sua criação, não se segue que o homem, imaginativamente criado, esteja ciente de Deus. Para operar este milagre, Deus teve que morrer e depois ressuscitar como homem. E ninguém jamais expressou isso tão claramente quanto Blake. Blake diz, ou melhor, Jesus diz: a menos que eu morra, você não pode viver. Mas se eu morrer, ressuscitarei tu comigo. Você amaria alguém que nunca morreu por você, ou morreria por alguém que não morreu por você? E se Deus não morresse pelo homem, e não se desse eternamente pelo homem, o homem não poderia existir. Então Deus morreu. Ou seja, Deus se deu gratuitamente pelo homem. Deliberadamente ele se tornou homem e esqueceu que ele é Deus na esperança de que o homem, assim criado, eventualmente se levantará como Deus. Deus se ofereceu tão completamente pelo homem que clama na cruz do homem: meu Deus, por que me abandonaste? Ele esqueceu completamente que ele é Deus. Mas depois que Deus ressuscitar em um homem, esse homem dirá a seus irmãos: por que estamos aqui, tremendo, clamando a Deus por ajuda, e não a nós mesmos, em quem Deus habita? Este primeiro homem que ressuscitou dos mortos é conhecido como Jesus, as primícias daqueles que adormeceram. Para o homem, Deus morreu. Agora, por um homem veio também a ressurreição dos mortos. Jesus ressuscita seu pai morto, tornando-se ele. Em Adão, o homem universal, Deus dorme. Em Jesus, o Deus individualizado, Deus desperta. Ao acordar, o homem criado tornou-se Deus o Criador, e pode verdadeiramente dizer: antes que o mundo existisse eu sou. Assim como Deus em seu amor pelo homem se identificou tão completamente com o homem que esqueceu que ele era Deus, assim o homem em seu amor por Deus deve se entregar tão completamente a Deus que ele viva a vida de Deus e não mais a do homem. A peça de Deus que transforma o homem em Deus nos é revelada na Bíblia. É completamente consistente em imagens e simbolismo. O Novo Testamento está oculto no Antigo Testamento e o Antigo se manifesta no Novo. A Bíblia é uma visão. Não é uma doutrina ou um ritual. O Antigo Testamento nos fala das promessas de Deus, o Novo Testamento não nos diz como essas promessas foram cumpridas, mas como elas são realizadas. O tema central da Bíblia é a experiência direta, individual e mística do nascimento da criança. Aquele filho de quem o profeta falou: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do aumento do seu governo e da paz não haverá fim.
Quando a criança nos é revelada, nós a vemos, nós a experimentamos, e a resposta a essa revelação pode ser expressa nas palavras de Jó. A história da encarnação não é fábula, alegoria ou alguma fórmula cuidadosamente raciocinada para escravizar as mentes dos homens, mas um fato místico. É uma experiência mística pessoal do nascimento de si mesmo fora do próprio crânio, simbolizado no de uma criança envolta em panos e deitada no chão. Há uma distinção entre ouvir sobre o nascimento de uma criança do próprio crânio, um nascimento que nenhum cientista ou historiador jamais poderia imaginar. Explique, e realmente vivenciando o nascimento, segurando em suas próprias mãos e vendo com seus próprios olhos esta criança milagrosa, uma criança nascida de cima, fora de seu próprio crânio, um nascimento contrário a todas as leis da natureza. O evento, como está registrado nos evangelhos, realmente ocorre no homem. Mas daquele dia ou daquela hora, quando chegará o tempo para o indivíduo ser liberto, ninguém sabe senão o Pai. Não se maravilhe que eu lhe diga, você deve nascer do alto. O vento sopra onde quer, e você ouve o som dele, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é com todo aquele que é nascido do Espírito. Esta revelação no Evangelho de João é verdadeira. Aqui está a minha experiência deste nascimento de cima. Como Paulo, não a recebi do homem nem fui ensinada, mas veio através da experiência mística real de nascer do alto. Ninguém pode falar verdadeiramente deste nascimento místico do alto, a não ser aquele que o experimentou. Eu não tinha ideia de que esse nascimento de cima era literalmente verdade. Pois quem antes da experiência poderia acreditar que a criança, o maravilhoso conselheiro, o Deus poderoso, o Pai eterno, o príncipe da paz, estava entrelaçado em seu próprio crânio? Quem, antes da experiência, entenderia que seu Criador é seu marido e o Senhor dos Exércitos é seu nome? Quem acreditaria que o Criador entrou em sua própria criação, o homem, e sabia que era ele mesmo, e que essa entrada no crânio do homem, essa união de Deus e do homem, resultou no nascimento de um filho do crânio do homem, qual nascimento deu a esse homem a vida eterna e a união com seu Criador para sempre? Se conto agora o que vivi naquela noite, não o faço para impor minhas ideias aos outros, mas para dar esperança àqueles que, como Nicodemos, se perguntam como pode um homem nascer sendo velho? Como ele pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer? Como isso pode ser? Bem, foi assim que aconteceu comigo. Um sonho celestial em que floresciam as artes foi subitamente interrompido pela vibração mais intensa centrada na base do meu crânio. Então começou a se desenrolar um drama tão real quanto os que vivo quando estou totalmente desperto. Eu me senti dentro do meu crânio, tentando forçar minha saída através de sua base. Algo cedeu e eu me senti mover a cabeça para baixo através da base do meu crânio. Eu me espremi, centímetro por centímetro. Quando estava quase fora, segurei o que imaginei ser o pé da cama, e puxei a parte restante de mim para fora do crânio. Ali no chão me deitei por alguns segundos. Então me levantei e olhei para o meu corpo na cama. Estava deitado de costas, se sacudindo de um lado para o outro como quem se recupera de uma grande provação. Enquanto eu o contemplava, esperando que não caísse da cama, percebi que a vibração que iniciou todo o drama não estava apenas na minha cabeça, mas agora também vinha do canto da sala. Ao olhar para o canto, me perguntei se aquela vibração poderia ser causada por um vento muito forte, um vento forte o suficiente para fazer vibrar a janela. Eu não podia acreditar que a vibração que eu ainda sentia dentro da minha cabeça estava relacionada com aquela que parecia vir do canto da sala. Olhando de volta para a cama, descobri que meu corpo havia sumido, mas em seu lugar estavam meus 3 irmãos mais velhos. Meu irmão mais velho estava sentado onde estava a cabeça. Meu segundo e terceiro irmão se sentaram onde estavam os pés. Nenhum parecia estar ciente de mim, embora eu estivesse ciente deles e pudesse discernir seus pensamentos. De repente tomei consciência da realidade da minha própria invisibilidade. Percebi que eles também estavam perturbados pela vibração que vinha do canto da sala. Meu terceiro irmão foi o mais perturbado, e foi investigar a causa do distúrbio. Sua atenção foi atraída por algo no chão, e olhando para baixo, anunciou: "É o bebê de Neville." Meus outros 2 irmãos, com as vozes mais incrédulas, perguntaram: "Como Neville pode ter um bebê?" Meu irmão levantou o bebê envolto em coeiros e o deitou na cama. Eu então, com minhas mãos invisíveis, levantei o bebê e perguntei:
Como está meu amor? Ele olhou nos meus olhos e sorriu, e eu acordei neste mundo para refletir sobre esta maior de minhas muitas experiências místicas. Uma outra visão que vou contar porque confirma a verdade da minha afirmação de que a Bíblia é um fato místico, que tudo que está escrito sobre o Filho Prometido está na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, e deve ser experimentado misticamente. Na imaginação do indivíduo, o nascimento da criança é um sinal e um presságio da ressurreição dos patriarcas na imaginação daquele em quem a criança nasce. 6 meses após o nascimento da criança, uma vibração semelhante à que precedeu seu nascimento começou em minha cabeça. Desta vez, sua intensidade estava centrada no topo da minha cabeça. Então veio uma explosão repentina e me encontrei em um quarto modestamente mobiliado. Ali, encostado na lateral de uma porta aberta, estava meu filho David, de fama bíblica. Era um rapaz de cerca de 12 anos. O que me impressionou fortemente nele foi a beleza incomum de seu rosto e figura. Ele era, como é descrito no primeiro livro de Samuel, corado, com belos olhos e muito bonito. Nem por um momento eu me senti como alguém além de Neville. No entanto, eu sabia que esse rapaz David era meu filho, e ele sabia que eu era seu pai. Enquanto eu estava sentado lá contemplando a beleza do meu filho, a visão se desvaneceu e eu acordei. Que conclusão se pode tirar dessas experiências místicas? Uma câmara da imagem do homem na imaginação do homem está gravada com todos os patriarcas e personagens do Antigo Testamento, e que após o nascimento de uma criança do crânio do homem, significando o renascimento daquele homem de cima, começará a ressurreição de os patriarcas. Cada um por sua vez será revelado como o filho do homem que o ressuscita. Quando todos forem ressuscitados dentre os mortos, aquele homem em quem eles ressuscitarem saberá ser do Elohim, o Deus que se fez homem para que o homem se torne Deus. Gostou do vídeo? Curta e compartilhe com familiares e amigos. E se não for inscrito, inscreva-se para me ajudar a fazer o canal crescer. Deus te abençoe com muita prosperidade. E mais uma vez o meu muito obrigada.